Olá, olá! Hoje, as honras da casa cabem a ela. Allow me to set the scene. Our story begins at 2:27 a.m. on a rainy night in Paris. Cue the thunder. Obrigado, Ray. Foi quase perfeito. Isto seria tudo verdade, mas não era Paris, era Viseu. Não era uma história de uma rapariga triste, mas de um líder sob pressão interna, naquela eterna dúvida shakespeariana. Ser ou não ser? Sem responder, José Luís Carneiro abriu o congresso do seu partido, assim, anunciando trovões. Se o governo escolher ventos, camaradas, o que é que o governo pode esperar de nós e dos portugueses? Se o governo escolher ventos, terá tempestades. E 2 dias depois, fechou o congresso assim, de braços abertos a Montenegro e sem vislumbre de trovoada. O grande partido da social-democracia. Temos de vencer os tempos. Seremos uma oposição responsável e construtiva. Firme. Disponíveis para convergir com o governo nas matérias essenciais ao interesse nacional. Pelo meio, diz quem estava em Viseu, terá sido algo assim. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje trazemos-lhe o grande enigma socialista e também o trovão amigo de Cavaco Silva, esse muito a sério, sobre o governo Montenegro. Olá, olá, Political Junkies! Hoje, como sempre, temos connosco a comissária Eunice Lourenço, regressada de Viseu. Olá, Eunice, como estás? Olá, estou bem. Viagem longa. Sim, e com a primavera a incomodar, mas Já passamos. bem, apesar disso tudo. Na ausência do Vítor Matos, trouxe à conversa o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, que veio não de Viseu, mas da Madeira. Olá, João Vieira Pereira. Olá. E regressado, mas assim um bocadinho contrariado. Pois, eu imagino. Estava-se bem na Madeira. Eu também percebo. Como Não, Miguel Albuquerque Eu diz, isto sou é um das paraíso. pessoas que não percebe como é que se Isso está bem não vai para durante muito ilhas. tempo em ilhas. Pronto, olha, eu aí estou com o João. E também trouxe o Paulo Baldaia, que deve ter vindo não da tempestade de Viseu, mas da Estrela, ou de Campo de Ourique, vá lá. Olá, Paulo. Olá, viva. E obrigado por Eu que juntar. não saí daqui, obrigado eu pelo convite. Tens noção que Estrela para o resto do país, que não Lisboa, é Serra da Estrela e não o bairro da Estrela, Pronto, não mas é? ele não Esse, vai mas na eu- Serra da ele Estrela. não disse onde eu vi. Mas eu agradeço o convite e não saí daqui, mas estou muito livre porque as filhas foram para a Irlanda com a avó Ah, meu e Deus, já está portanto tudo muito vou ter uma viajado. semana de férias Muito bem. aqui a trabalhar. A trabalhar. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Bem, Eunice, tu que acompanhaste o Congresso, vou começar por ti. Descreve-nos lá, afinal o Partido Socialista vai romper com o Governo ou juntar-se à mesa com Montenegro? Vai fazer as duas coisas. É possível fazer as duas coisas juntas. É possível, e foram várias as vozes no palco de Viseu que o defenderam. E é. Mas explica-me lá como é que se concilia romper com negociar. São dois verbos difíceis, não é? Sim, mas, por exemplo, Francisco Assis juntou as duas coisas na mesma frase de uma maneira coerente com aquilo que ele próprio disse antes, que é, e que muitos congressistas disseram, o PS tem de fazer uma oposição eventualmente mais assertiva, mais vocal, como lhe chamou Mariana Vieira da Silva, tem de estar disponível para discutir, negociar e até ser parceiro em assuntos de interesse nacional, mas tem também de ser capaz de fazer rupturas em questões de princípio e em questões que tenham a ver com reversão de direitos. E
Desse ponto de vista, o Congresso do PS não tem um resumo fácil ou um resumo claro. Portanto, eu acho que o que toda a gente quer saber é isso. Mas então eles vão romper ou vão continuar a negociar? E eles vão fazer as duas coisas e José Luís Carneiro sai de lá mais do que com um mandato, com uma intimação, no fundo, a fazer as duas coisas, mas a ser cada vez mais capaz de rupturas e de, lá está, ser mais vocal e mais assertivo na forma como faz a oposição. E se quisermos até podemos dizer que sai de lá com uma ruptura, não ainda com o governo, mas uma ruptura com a forma como ele fez a oposição durante os seus primeiros meses de liderança. A oposição das cartas e de não avançar com propostas à espera da resposta do primeiro-ministro. Agora não, o PS compromete-se a levar as suas propostas à discussão, à votação, a mostrar mais claramente que está a trabalhar para ser uma alternativa. Ao mesmo tempo, mantém um discurso, sobretudo sobre as eleições para o Tribunal Constitucional, que é um discurso de ameaça de ruptura, mas em que conseguiu equilibrar um bocadinho aquilo que tinha vindo a dizer e que não estava a ser muito positivo para o PS, porque às tantas parecia só uma discussão sobre cargos, e no Congresso houve esse acerto de discurso para a polémica ser sobre os equilíbrios do sistema, os equilíbrios constitucionais, a parceria que, no fundo, PS e PSD, ao longo destes 50 anos, foram sendo a alternativa e a oposição um do outro, mas também foram muitas vezes parceiros. E é o fim dessa relação que tornou muito interessante o Congresso do ponto de vista de quem gosta de discutir política. Se calhar saiu pouco de concreto cá para fora, mas foi uma discussão interessante lá dentro, porque para além de todos os dilemas do PS sobre como fazer oposição, há um drama, se quiser, eu acho mesmo que é um drama para o PS, que é não conhecer o suficiente ou não reconhecer o suficiente este PSD com que está a lidar. E, portanto, aquele chão comum de que António José Seguro falou tanto em campanha reduziu-se e o PS está à procura do que é que ainda resta desse chão comum. Isso é muito interessante. Paulo, isto de certa forma faz lembrar um bocadinho no reverso aquilo que aconteceu durante os tempos da governação de António Costa no PSD. A Eunice falava de uma oposição das cartas, que de certa forma parece ter o seu destino traçado. Havia também de Rui Rio, e também, como tu aliás escreves, era um bocadinho a tentação de António José Seguro quando era líder do PS aqui há 10 anos. Aparece história política 12. História política afastada, não é? Mas normalmente os líderes não se dão muito bem com isto. Não, claro que não dão. Isto que parece é alguém que se põe a tocar violino, mas não sabe, e depois sai aquilo uma coisa bonita, sim, bem tocada, que cativa. E portanto, quando os partidos são, obviamente, eu estou convencido que quem sabe melhor o que é melhor para o Partido Socialista são as pessoas do Partido Socialista, não são os analistas, não sou eu, não é o PSD, quem lá está deve saber como os sindicatos é que defendem melhor os trabalhadores, as associações empresariais, as empresas, etc. E portanto, desse ponto de vista, eu só acho que há um problema que é muito visível no Partido Socialista. É que o Partido Socialista anda à deriva, não faz a mínima ideia como é que vai enfrentar... O líder do Partido Socialista, tu sentes que sabe? Não sabe. É que não sabe mesmo. E o que está a acontecer... Não sabe ou está a ceder? Desculpa, é que parece uma linha pequenina. Não é, mas as duas estão lá. Ele está a ceder porque não tem a certeza. Não está absolutamente convencido que a linha que desenhou seja certa. Vamos ter... É porque a linha que desenhou nos primeiros meses não certo, é o que resultou, não é? É o que é, mas é agora, é agora que ele está com pressa. Mas eu acho que ele tinha de haver esta evolução, no sentido de ele não podia entrar... O eleitorado olha para o Partido Socialista e percebe que o Partido Socialista é um partido moderado, dentro do espectro político que nós temos, é um partido moderado que é alternativa
ao PSD, não há outra, é o PS que é a alternativa ao PSD. Não sei se o obviamente. eleitorado... Não, acho isso. O eleitorado não Uma está... boa parte do eleitorado já não acha tanto isso. Claro, mas estou a falar do geral, que votou agora 2/3 em António José Seguro. O Chega não é nada o segundo maior partido português. Isso é uma invenção. O Chega é apenas, que é muito, o segundo partido com mais deputados na Assembleia da República. O Chega não tem um resultado comparável ao Partido Socialista nas autárquicas, nas europeias. O Chega teve menos votos que o PS nas legislativas. Portanto, essa ideia de que o Chega criou, e é hoje também uma alternativa, de que há 3 blocos, é mentira, não existe. Não estou a dizer que o Chega um dia não pode ser visto como uma alternativa para a governação. Mas o PS neste momento tem de fazer mais para mostrar que é alternativa. Levar o meu rabo, vou-me perder pelo caminho, porque vou estar a responder. Isto é o que às tuas trazer o dúvidas. moderador do Expresso da Manhã Exatamente, à Comissão Política. Exato. É que ele acha que pode falar. Acha que pode não ser interrompido. Não é isso? E quando há perguntas, eu acho que elas devem ser respondidas. A gente não faz perguntas. A função do jornalista é fazer perguntas. Quem ouve as perguntas de responder. Mas para situar qual é o problema hoje da liderança do Partido Socialista, que é José Luís Carneiro, figura do Partido Socialista que já fez muito pelo país, pelo Partido Socialista, etc. Mas tem um problema. Hoje nós olhamos para o Partido Socialista e vemos neste Congresso, por exemplo, Pedro Nunistas, costistas, até seguristas já voltaram a aparecer, e olhamos e dizemos, mas quem são os apoiantes quem são os carneiristas? Existem no Partido Socialista? É que não se faz uma liderança de um partido de poder sem pessoas que ajudam. Eu não estou a dizer que eles não existem. O João Pedro Henriques, por exemplo, que conhece melhor o Partido Socialista do que eu, este Partido Socialista, diz que há muito, que José Luís Carneiro tem muitos apoios fora da bolha política ou mediática desta linha Lisboa-Cascais, mais Porto, e portanto, e aliás a Comissão Nacional reflete muito isso, tem autarcas de todo lado. Ele percebe que é pelos autarcas que vem de ir agora. Certo, eu admito que seja uma maneira de falar para o país. Aquilo que o PS hoje oferece de alternativa à AD é muito pouco ou nada. O Partido Socialista limita-se a ser um verbo de encher. Hoje, o Partido Socialista escreve cartas que não têm resposta, aprova, por muito que barafuste, aprova orçamentos de Estado, mas claramente não está a ser capaz de puxar o PSD para uma linha que aquilo que tem sido aprovado com o Chega são coisas que são estruturais no regime português. E é PSD Chega que apoiam, não há lá PS nenhum. Deixa-me fazer eu estou com muita curiosidade a ouvir o João, mas mesmo para o ouvir, uma pergunta prévia para vocês os dois, porque se desentenderam neste ponto. Quando o Partido Socialista, já com José Luís Carneiro, volta a ter sondagens na casa dos 29%, portanto colado à AD, isso é um sucesso ou um insucesso? É porque teve, não é? O Pedro Nuno Santos teve 22 ou 23% nas legislativas. Eu acho que é um engano. Ou seja, é um resultado interessante. Eu acho que é enganador para o próprio PS. Uma das coisas que eu escrevi no Expresso Curto desta segunda-feira de manhã é que neste Congresso faltou alguma reflexão sobre o que é que levou ao desastre eleitoral do PS. É como se o PS achasse que já saiu do desastre, talvez entusiasmado com o resultado de António José Seguro e com esse tipo de sondagens. E Carlos César foi dos poucos que fez referência à necessidade de uma reflexão, mas até pediu que a reflexão fosse rápida, que ele não gosta cá de reflexões muito demoradas, e de facto eu acho que falta essa reflexão para depois poder fazer aquilo que o PS de facto precisa, que é de se religar, vá lá, com o eleitorado. E o que as sondagens nos dizem, e a última sondagem Expresso-SIC colocava o PS colado à AD, mas por estagnação da AD, sobretudo. No fundo, o PS já recuperou aquele bocadinho
que era voltou ao resultado pós-Costa. Exatamente. O que as sondagens nos dizem é que o PS, com Pedro Nuno Santos, que repetiu Pedro Nuno Santos, foi um desastre, aconteceu aquilo que aconteceu. O PS conseguiu um bocadinho do recuperar desastre. por uma razão muito simples, porque entretanto há um desgaste do próprio governo que afirmou que iria resolver os problemas muito rapidamente, aqueles que dizem direto à vida das pessoas, e isso não aconteceu, e portanto, naturalmente, quem está no poder tem um desgaste, baixa um bocadinho, o PS voltou para o ponto onde estava quando acabou o governo de António Costa, e estamos a 3 anos e meio de eleições. Muito bem. João Vieira Pereira, agora tu fecha lá esta discussão. PS é este, e o que é que viste de melhor e de pior neste Congresso? Estava aqui caladinho a apreciar, não ouvi tudo. Ouvi e apetecer E até porque eu fiquei um bocadinho chocado, porque concordei com o Baldaia. Alguma das coisas que ele disse e é estranho concordar com o Baldaia. Dois moderados a concordarem um com o outro. É terrível. Não é assim tão Terrível. estranho. Ao mundo vai. Desculpa lá, não. Um radical aqui à minha direita, chamado Baldaia, e um reacionário. Porque é assim, porque agora a esquerda diz que é acusada de ser radical, não é? Entramos aqui. Mas eu lembro-me quando eu escrevia coisas e automaticamente que não eram de acordo com o mainstream da altura, era automaticamente chamado de reacionário. Habituem-se, como dizia o autismo dá voltas. Bem, mas pronto, enfim, mas o que é que eu concordo com o Paulo Baldaia? É que assim, eu acho que o Partido Socialista está perdido, está à procura do seu caminho, e isso viu-se neste Congresso também. Sim, foi um Congresso à procura de caminho. À procura de completamente isso. E porquê? Está à procura do caminho, não tem um líder forte, tem um líder que muita gente acha que é um líder a prazo. Ele até pode não ser, até pode vir a ser Primeiro-Ministro. Já a história mostra que há líderes a prazo que acabam de chegar ao Presidente da República. Exato. Mas a história mostra isso, que pode ser que há líderes considerados líderes a prazo que acabam Primeiros-Ministros ou Presidentes da República. Mas a verdade é que o PS olha para José Luís Carneiro como um líder de passagem, de testemunho, não é? De passagem de testemunho entre um e uma outra coisa que virá. E, portanto, o Partido Socialista está um pouco perdido. E naturalmente, José Luís Carneiro encontra-se também perdido a encontrar o seu próprio caminho e anda a testar várias coisas para perceber até onde é que pode ir. É por isso que semeia tempestades e colhe abraços. Neste caso, semeia ventos. Semeia vento. Não, semeia ventos, ameaça tempestades e acaba tudo aos beijinhos. Pronto. E portanto eu acho que este ponto tenho que concordar com o Paulo. E agora há uma parte em que eu não concordo na comparação com o Pedro Nuno Santos, e depois indo para a segunda parte da tua pergunta sobre a recuperação das sondagens do Partido Socialista, que é, o Pedro Nuno Santos teve o resultado que teve contra as elites também de Lisboa e de Porto e não sei o quê, dominando as distritais todas, aquele trabalho que enquanto era ministro andava a fazer pelo país, estava mais preocupado em tentar ganhar o Partido Socialista que propriamente a governar enquanto ministro. A verdade, o Pedro Nuno Santos podia realmente ainda hoje liderar o PS ou ter tido até o melhor resultado, etc., mas foi capturado pela sua própria pressa, pronto. Eu ia dizer avidez e etc, mas pronto, mas pressa é bom. Eu aliás, acho que tem tudo a ver com o Partido Socialista. Parece-me que é o mesmo agora, não é? Pronto. Está tudo de repente com muita pressa. Pronto, e é preciso ter calma e é preciso esperar. Montenegro soube esperar. Montenegro estava preparado para esperar a maioria absoluta de António Costa o tempo que fosse preciso. Caiu-lhe no colo e pronto, e mereceu cair no colo. Mas eu também me recordo que muitas vezes quando nós olhávamos para Montenegro, havia muitos que achavam que ele também era um líder a prazo, não é? De transição. E olha, acabou para ministro. Mas caiu, pronto. E se calhar Carneiro espera, e muitos que à volta dele, que se calhar até olham para ele com desconfiança, se um dia lhe cair no colo, talvez estarão todos ao lado dele. Mas eu realmente acho que o Partido Socialista está à procura do seu caminho, não sabe qual ele é. Tem dificuldade em ser colocado em segundo plano, tem dificuldade em não ser chamado líder da oposição, não sabe como é que lidar com esse papel. É verdade que não sabe lidar com o partido, com o PSD. E não acho que não é por conhecer mal este PSD, é para não saber o que é que este PSD vai fazer, porque este PSD agora olha para o lado e há uma maioria de direita com o qual pode falar e acha que tem legitimidade para falar. Depois podemos discutir isto, mas isto é na opinião de cada um, mas efetivamente parlamentar e democraticamente tem essa legitimidade de falar com essa maioria de direita e portanto, como
como tem muito por onde escolher, o Partido Socialista fica sem margem de manobra de saber como é que Montenegro vai reagir e como é que Montenegro reage às próprias ameaças do próprio Partido Socialista de quebrar qualquer relacionamento, quando na realidade o Montenegro sabe perfeitamente que essa ameaça do Carneiro é uma ameaça que não tem. Não, hoje tem uma grande vantagem, porque hoje o Presidente da República deu às oposições o poder de não aprovar orçamentos de Estado, claro, porque isso já não provoca automaticamente eleições antecipadas. Significa que o PS pode dizer, desculpem lá, os senhores têm toda a legitimidade de fazer uma aliança à direita, que ela existe, são 2/3, mas com esse tipo de aliança, com o partido de extrema-direita, o Partido Socialista está fora. O Partido Socialista está cá para ver... Mas deixa-me só voltar ao Congresso. A posição do Presidente da República não é só essa nesse sentido, ou seja, eu percebo o que tu dizes, no orçamento coloca mais pressão sobre o governo do que sobre as oposições, tudo bem. Sim, mas não é automático, não diz que não... Mas também diz, ao mesmo tempo o Presidente da República diz que os partidos têm que se entender sobre várias coisas, começando na saúde, continuando na justiça, etc. Não. E eu não sei que PS é que saiu daqui, se predisposto a fazer esses acordos ou não. Entrou um PS e o outro, é difícil de perceber qual é que existe. Mas olhando, eu não concordo exatamente com isso, entrou um, saiu outro. Deixa-me só terminar sobre olhar para o Congresso do PS, porque eu não estive em Viseu. Aliás, estava na Madeira, como já se foi referido, mas li os textos, nomeadamente publicados pelo João Pedro Henriques. E há uma coisa, e ouvi o Expresso amanhã com o João Pedro Henriques, moderado aqui pelo Paulo Baldaia. Citadíssimo nesta comissão política. É abrir os cordões à bolsa, vai ser aumentado. Eu fiquei espantado, porque há uma altura que o João Pedro Henriques diz assim, não, mas há duas grandes novidades no discurso do José Luís Carneiro, no discurso final, há duas grandes novidades, ou falta de 2 novos temas. E eu estava no carro, fiquei assim, 2 novos temas? O que é que será? E vêm os 2 novos temas. Justiça, reforma da justiça e reforma da administração pública. Assim, bolas. E eu pensava que eram novos temas. Não é novos temas, quer dizer, não há nada. Novos temas da agenda do PS é novo. Mas nunca saíram da agenda política. Tá bem, mas são 2 temas de que o PS não tem falado. O PS compromete-se a apresentar propostas. Pedro Nuno tinha supostamente uma reforma de justiça que e eu fiquei assim... Ou seja, isto para dizer o quê? A mim cheira-me arrequentado. Cheira-me que estamos a aquecer o mesmo prato vezes sem conta. E eu acho que isso não é o caminho para nenhum partido que se queira afirmar. Nada disto me cheirou a novo, tudo isto me cheirou à mesma coisa, a insistir nas mesmas coisas. O Partido Socialista não pode esquecer que é um partido muito, muito envelhecido no seu eleitorado. O seu eleitorado é principalmente muito mais envelhecido. Tem de procurar novas abordagens, novas formas de fazer política, se quer realmente tentar voltar num dia a conseguir ser poder. Não basta estar João, lá. Vamos sair daqui a ter que ir ver os comprimidos. Estamos a tomar os comprimidos certos. Eu nem se discordo lá, por favor. Não, eu discordo na parte de entrou um e saiu o outro. Eu não acho que seja isso. Acho que os 2 discursos de José Luís Carneiro são complementares. O de sexta-feira é um discurso mais de combate e também um discurso para dentro de apelo à União. E o discurso de domingo, de encerramento, eu acho que é um discurso menos conseguido, no sentido em que pretende ser já um discurso de um partido de alternativa, mas o PS ainda não é o partido de alternativa que precisa de ser. E, portanto, quando ele fala e introduz, de facto, a reforma da justiça e a reforma da administração pública como propostas do PS, são ainda propostas que o PS quer fazer quer apresentar. Portanto, são coisas ainda relativamente o PS quer vagas. Fazer uma nova reforma da justiça, nunca tendo feito aquela que prometeu fazer enquanto era governo. Já houve reformas de justiça, aliás, feitas pelo PS e PSD. E o Pedro Nuno, de facto, estava disponível e chegou a ter essa discussão no plenário com Montenegro para fazer a reforma da justiça. O problema o Costa não fez mais porque o Rui Rio discordava em muita coisa do sistema de justiça. Dos discursos complementares do José Luís Carneiro é que existe a ideia, todos os congressos são feitos da mesma maneira. O primeiro discurso é feito para dentro do partido e o segundo é feito para fora do partido. O que é que os líderes, ou pelo menos neste caso o José Luís Carneiro se esqueceu? É que quem ouve o segundo discurso virado para fora também ouve o primeiro e fica sem perceber muito bem, afinal, eu percebo que para quem esteve no Congresso em Viseu seja mais fácil de entender o que se lá passou.
para quem esteve fora, a pergunta inicial do David Diniz, que é feita a ti e respondida por ti. Muito bem, respondida por mim. Maravilha. E a pergunta também está muito bem colocada. Qual é o problema? É que as pessoas lá em casa, que nos estão a ouvir agora, continuam com a mesma dúvida, mas afinal, qual é o PS? Qual é o PS? Que é dizer às pessoas, não, o PS é um PS de rupturas e de diálogo. Mas isso somos nós todos os dias, nas nossas relações profissionais, relações familiares, também nós somos de rupturas e de diálogo. Quando é preciso rompemos, quando é preciso dialogamos. Agora, num partido político, os eleitores querem perceber o que é que verdadeiramente o Partido Socialista entende. Há uma coisa que está a acontecer hoje, não há dúvida para ninguém. O PSD, a AD no governo, escolhe preferencialmente o Chega para fazer aquilo que considera que são as reformas estruturais. Não sou eu que digo, são as reformas estruturais. Sim, é a AD que diz. Aliás, é à hora e é que Hugo Soares que estão a dizer. Mas à hora que estamos a gravar, só para... é suposto André Ventura, segunda-feira à tarde, ir apresentar mais acordos a que chegou com o governo, nomeadamente na lei da nacionalidade e na lei do retorno. Mas olhar para aqui. O governo diz que apresenta como, aliás, em resposta a Passos Coelho e a Cavaco Silva, diz que reformas estruturais que o governo está a fazer: habitação, imigração, nacionalidade e imigração, juntando as duas, legislação laboral, que vamos ver, só o Chega que pode aprovar, não havendo acordo na Constituição Social, bem percebido, e portanto o governo está a optar de forma flagrante por uma aliança com o Chega para reestruturar, para fazer as reformas estruturais do país. E o Partido Socialista acha que pode continuar em cima do muro, em cima da ponte, o que se quiser dizer, entrar de uma maneira, sair da outra, não pode. Se o Partido Socialista quer contar, tem que ser capaz de uma de duas coisas. As duas coisas, aliás. Opor-se àquilo que está a acontecer entre o Governo e Chega e apresentar a alternativa, dizer isto não se resolve assim, resolve-se desta maneira. O Partido Socialista não está a fazer nem uma coisa, nem a outra. João, antes de José Luís Carneiro elencar não uma, não duas, não três, mas por aí 8 reformas estruturais que o Partido Socialista apresentou e irá apresentar ao governo. Não são bem reformas estruturais, são em propostas. Alguns casos são propostas são 8 áreas em que tem propostas. Certo, mas atenção, ele próprio, José Luís Carneiro, apresenta-as como reformas. Isso é razoável, quer dizer, pode ser semiótico, mas não deixa de ser relevante do ponto de vista político. Antes mesmo disso acontecer, Cavaco Silva tinha publicado um artigo extenso, mas interessante, nos parece, pedindo exatamente a mesma coisa e, aliás, dizendo que o Chega é incapaz de se aliar a qualquer tipo de reforma, sobrando, portanto, o PS, que talvez, na opinião de Cavaco Silva, acabasse por cair em si e juntar-se ao governo nessas reformas. Deste artigo, e nesta conjuntura que acabámos aqui de discutir, o que vislumbras tu sobre o futuro da governação de Luís Montenegro? Olha, eu queria... Excelente pergunta, vou responder, mas vou ler uma frase, para continuar na questão, vou ler uma frase do estamos aqui a discutir, uma frase de Cavaco Silva do artigo. Diz assim: o PS atual, atenção, isto foi escrito, obviamente, antes do Congresso, mas sabendo que havia Congresso. Exato. Não é? O PS atual, carecido de discernimento e enrodilhado em preconceitos ideológicos que chocam com a realidade económica e social dos novos tempos e com a instabilidade geopolítica, não manifesta qualquer vontade reformista. É evidente a sua falta de coragem para sequer discutir as mudanças necessárias para que a economia portuguesa se aproxime das mais avançadas da União Europeia. Talvez o PS devesse olhar ao exemplo da adaptação da ideologia política à realidade por parte do Partido Social Democrata dinamarquês e da sua primeira-ministra, Mette Frederiksen. Desculpem lá. Pronto. Mas termina com uma ressalva e com uma resta de esperança. Acredito que, para benefício da democracia portuguesa e do país, o PS acabará por perceber que o quadro de valores e princípios fundamentais permanece inalterado, mas que as condicionantes da estratégia, dos objetivos e dos movimentos da política mudam com o andar do tempo. Se calhar, Carneiro antes leu só o discurso, o teu artigo
de Cavaco Silva, depois de fazer o discurso inicial, sexta-feira, e antes do Não, que ele entrou. Entrou a elogiar. Ele entrou a elogiar o artigo de Cavaco Silva. De repente Cavaco foi elogiado por toda a gente. Por causa das críticas ao Chega. Sim, porque preferiram ler as críticas ao Chega mais do que outra coisa não, qualquer. Chega é ao PSD, por estar coligado com o Chega. Sim. Mas pronto, o que Cavaco diz é que o Partido Socialista tem de fazer parte, tem de ser parte da solução, mas para isso o Partido Socialista tem de mudar a forma de pensar. Que era aquilo que eu estava a dizer e que o Paulo concordou comigo sobre o que o Partido Socialista tem de mudar o discurso, tem de mudar a posição, tem de olhar para a frente. E tem de olhar para a frente neste quadro que existe, no quadro do Parlamento que está eleito. Não é olhar para a frente daquilo que se passou no passado ou de um saudosismo. Houve vários alertas no Congresso que o PS não pode continuar a viver do passado e a achar que é com o passado que volta a conquistar eleitores. Exato, mas depois de repente, como tu aqui muito bem disseste no início, é logo mas nada que pôr em causa direitos adquiridos, é logo, travão de linha vermelha. Ou seja, é este tipo de coisas, quer dizer, o PS diz, sim, progressista, vamos embora, resolver problemas, mas atenção, não vamos tocar em nada, porque se tocam em alguma coisa, é logo uma linha vermelha. Ou seja, o PS não está a mudar, está a dizer que muda, mas na realidade está a fazer exatamente a mesma coisa. O Partido Socialista, sendo um partido de esquerda, tem a obrigação de não seguir de modo automático a ideia de que reformar é retirar direitos. Não, mas ninguém está a dizer isso. Mas o Partido Socialista tem que apresentar, tem que olhar para a frente. Baldaia, e agora já estamos a discordar. O Paulo Baldaia, como faz a esquerda, já podemos acabar esta comissão política porque eles votaram está a pôr na boca das pessoas da direita uma coisa que eles não disseram. Isso. O que eu estou a dizer não é isso. Tu disseste que o PS tem de aceitar que podem ser postos em causa direitos adquiridos. Se for o caso disso, não estou a dizer. Se for o caso, portanto não, mas mediante olhar para os problemas e dizer que às vezes para resolver determinados problemas, não estou a dizer todos os problemas, mas determinados problemas, é preciso olhar para as coisas como elas são. Por alguma coisa Cavaco não fala sobre a legislação laboral. Exatamente. Estranhamente, não fala. Mas dito isto, e o Governo, no meio disso? Tu respondeste do lado do PS, mas falta-te a parte do Governo. Não, o Governo acha maravilhoso o artigo do Cavaco e o Montenegro foi o primeiro a responder e respondeu maravilhosamente bem, porque o artigo de Cavaco Silva, o Cavaco diz exatamente a mesma coisa que Passos Coelho diz, com exceção do Chega. É uma exceção grande. Desculpa, mas parece uma exceção muito relevante. É quase tudo. E diz outra coisa. Exceção, desculpem, diz outra coisa diferente. É que Cavaco Silva manifesta de facto confiança em que Montenegro é reformista e Passos Coelho coloca em dúvida. Certo. Não, Passos Coelho não acredita de todo. E isso também é uma diferença relevante. Mas sobre... Atenção, vocês... Mas pronto, isto é a Comissão Política, a gente entender. Sim. Aceitar o debate. Claro. Mas pronto. É assim. Na Comissão Política e na vida, não aceitar o debate. Não, sem que eu consiga terminar uma ideia. E aí vai. Eles dizem a mesma coisa, que este país é preciso reformas, fazer determinados tipos de reformas, ou não vamos sair do estado de letargia em que nos encontramos. É basicamente isso que os dois dizem. E querem que essas reformas sejam feitas. Depois acham com quem é que deve ser feitas essas reformas. O Passos Coelho acha que devem ser feitas. Foram primeiros-ministros durante 14 anos. Não tantos como o Partido Socialista já 14, agora. Muito menos. Só esses dois 14. Não, qual 14? Senão não consegue responder. 16. Vá. Eunice. 14. O quê? Cavaco e Passos Coelho? Deixa-me lá acabar. E portanto, enquanto Cavaco Silva acha que deve ser feito principalmente com o Partido Socialista, Passos Coelho não acredita que essas reformas vão ser feitas e acha que essas reformas tinham de ser feitas à direita e tinham de incluir o Chega. Pronto. Mas os dois que partem no mesmo princípio, acham que a situação é muito complicada, acham e alertam os dois, e Cavaco diz isso muito, muito bem, quando ele está a dizer o dinheiro não cai do céu, ele está a antecipar que se nós não mudamos rapidamente, no futuro vem aí uma nova crise financeira. É isso que ele está a dizer, porque começam as medidas de aumento de despesa gradualmente. Embora o Ministro das Finanças, como diz também o Expresso, acha que a situação está controlada, basta um espirro não sei aonde, veio uma tempestade, lá vamos falar outra vez de Carneiro, lá veio uma tempestade e isto vai tudo outra vez ao charco, porque existem fortes debilidades naquela que é a estrutura da economia portuguesa.
E são estes os problemas identificados por Cavaco, que ela acha que vão acontecer se não houverem essas reformas. Então posso fazer uma pergunta? Claro. Muito obrigado. A mim, vamos responder. Podem responder os dois. Então o que é que vai fazer o Governo? O Governo tem que fazer reformas. Tá, mas tem duas se eu possibilidades. soubesse o que é que o Governo ia fazer, eu tinha-me dedicado à política e não ao jornalismo. O que é que tu defendes que o Governo deve fazer? O Governo tem duas hipóteses de fazer maiorias para aprovar reformas. O Chega à sua direita e o PS à sua esquerda. Deve usar preferencialmente que partido para fazer as reformas que Cavaco e Passos se entendem que são necessárias. E não, eu acho que deve fazer, obviamente, que deve falar com o Partido Socialista, mas deve falar com o Partido Socialista que seja capaz de negociar e que seja capaz de que vá para a mesa das negociações com o livro aberto, que não vá para a mesa mas os partidos convém que tenham princípios, não? Não, está bem, vamos lá uma coisa. Ninguém vai para a mesa das negociações a dizer vamos matar metade dos reformados em Portugal porque acabam-se os problemas das pessoas. Não, atenção, portanto, calma. Quando eu digo vamos com o livro aberto, vamos discutir as propostas e vamos chegar a um entendimento. Só depois de discutir as propostas é que nós podemos, e das propostas em cima da mesa, que tal como já foi dito aqui, o Partido Socialista não apresentou nenhuma. Quando as propostas estiverem em cima da mesa é que nós discutimos se é possível chegarmos a um entendimento ou não entre elas. Não é ir para a mesa das negociações já a dizer, mas há uma série de linhas vermelhas que eu não aceito. Mas pronto, mas respondendo à tua pergunta, eu acho que o Governo devia negociar diretamente com o Partido Socialista. E porquê com o Partido Socialista? Porque uma simples razão. É porque eu acho que não se pode confiar em nada do que o Chega faz. É tão simples quanto isso. Cavaco diz que é um partido destituído de credibilidade. Mas eu sou das poucas pessoas um líder que mente e engana e ilude. Que continua, ao contrário de muitas pessoas em Portugal, a achar que o Cavaco continua a ser um animal político, mais afastado obviamente, mas continua a ser um animal político e foi um dos grandes políticos em Portugal. Muito bem. E acho notável como ele consegue, passado tanto tempo, continuar a marcar a política quando já escreveu muitos artigos que não contaram para nada. Sim, este é muito importante. E parou o país por causa do estatuto político administrativo dos Açores, mas aí ainda era presidente. Este foi interessante. Dito isto, vamos ao que não vos sai da cabeça. Eunice, olha, por um lado, não me saem da cabeça as músicas e os cânticos que começo a ter de preparar para o Tríduo Pascal e, portanto, a minha cabeça já está um bocadinho virada para tudo aquilo que hei de celebrar a partir de quinta-feira, e esta é a minha semana preferida do ano, a Semana Santa. Mas também não me sai da cabeça mais um caso de violência doméstica e de morte. Foi este fim de semana, uma mulher chamada Ana foi morta em Castelo de Vide pelo ex-companheiro de quem se tinha separado recentemente e de quem tinha também já feito queixa, e a juntar a isto um alerta que eu vi hoje na Renascença, num podcast que a Renascença tem dedicado às questões da violência doméstica e violência de género, chamado Romper o Silêncio, e no podcast desta semana há um alerta por uma antiga responsável de um programa de combate à violência doméstica, uma antiga responsável da PSP, que diz que cada vez mais agentes da PSP fogem a 7 pés dos casos de violência doméstica, porque sentem que, por um lado, são casos que exigem muita disponibilidade emocional e muita preparação que sentem que não têm. Tudo isto para dizer que, de facto, este é um número que não desce em Portugal e que continua a ser uma das nossas maiores chagas sociais, e só nos últimos dias conhecemos mais uma série de casos, e é preciso não só ter atenção, mas preparar agentes para que não
caiamos então nesta situação ainda mais grave, que é não ter agentes das forças de segurança e agentes judiciais que tenham sensibilidade para este assunto. Deixa-me só acrescentar um ponto nesta matéria, porque me parece que é muito importante. As novas gerações, infelizmente, estão também elas mais violentas. A violência no namoro também tem crescido entre os jovens, e é preciso que nós todos, como sociedade, falemos muitas vezes disso, para dizer aos mais novos que não é natural que o homem possa bater na mulher e fazer dela o que bem entender, e é um ponto, ainda bem que trouxeste isto para o debate de hoje. Obrigado, sim, Eunice. Paulo, já que estás com a palavra, o que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça que exista tanta gente, pelo mundo todo, mas é Portugal que me preocupa, porque eu vou lendo comentadores, analistas, políticos conseguirem elogiar Trump de alguma maneira, e isso não me sai da cabeça. Como é que é possível que alguém não perceba o que Trump está a fazer ao mundo inteiro e também ao nosso país, que é com tudo. Ao nível da corrupção é uma coisa absolutamente assustadora. Trump é porventura, o político mais corrupto do mundo. Alguém que já está quase a triplicar a fortuna desde que chegou à Casa Branca há pouco mais de um ano. Leva a guerra a todo lado com um relativismo moral que é uma coisa assustadora, e depois há muita gente a defender só porque aqui o só é muito entre aspas, não é? Porque são ditaduras. É possível fazer o que ele faz, e não é para levar democracia nenhuma, não é na Venezuela, não é no Irão, não é em lado nenhum, é só para tentar tirar partido das riquezas que têm esses países, e ainda há pessoas que têm a lata, o descaramento de defender Donald Trump. Obrigado, Paulo. Ainda faltas tu, João Vieira Pereira? Uma coisa muito mais. Vamos respirar, está tudo muito pesado. Está tudo muito pesado. Eu acabei de vir da Madeira, onde tive uma oportunidade para repor algumas leituras em atraso. Sonny Boy, grande biografia de Al Pacino, aconselho a todos que gostam, e eu adoro Al Pacino enquanto ator, para perceber bem a sua vida e como a sua vida esteve sempre muito interligada com os papéis que acabou e que acabou por influenciar os papéis que ele fez, tão fortes e marcantes. E como não podia deixar de ser, porque vindo lá também, a Madeira é mesmo um jardim, e é um jardim que se recomenda. Estava maravilhoso, é realmente um prazer, e a Madeira está com um grau de desenvolvimento e crescimento enorme, obviamente enfrenta problemas como todo o país. Isso é bom para pessoas que não têm falta de ar. E para pessoas que não têm falta de ar, aconselho a ir à Madeira, comer umas lapas, uma espetada, umas bananas e dar uns mergulhos no mar. Meu Deus, que saudades da Madeira. E Porto Santo, chega. Já eu não vos posso dizer o que realmente não me sai da cabeça, porque a minha filha mais velha, a Maria Clara, não me deixa. Posso só deixar aqui registado que estou cheio de orgulho nela. De resto, noutra dimensão, não me sai da cabeça um álbum acabado de sair, cheio de brilho, de mundos, de cinema, de voz e de timbre de uma das minhas cantoras preferidas. Eu tive a sorte de ir a Londres, à oferta da minha mulher, ver o concerto onde estrearam 8 ou 9 destas músicas. Um pavilhão cheio, eletrizado, emocionado, a sentir cada segundo como se fosse o primeiro de uma vida nova. Ouvindo o álbum agora, eu confirmo. Mas como dizia George Bush, Read My Lips, ela vai ser uma das mais cintilantes estrelas da música. Procurem nas plataformas por R-A-Y-E. O nome artístico dela é Ray e o álbum chama-se This Music May Contain Hope. E tanto que precisamos dela, da esperança. Um beijinho para a Clara, miúda fantástica. Depois dos agradecimentos devido à Salma Rita e ao Carlos Paes pela sonoplastia e ilustração, hoje despeço-me com uns pequenos segundos dela. Ray. Maria Clara, isto também é para ti. I Will Overcome. Até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.